Infância. Tony Stark teve uma relação difícil com seu pai, sendo enviado aos 6 anos de idade para um internato, onde ele iria em breve começar a experimentar a convivência com mais pessoas. Mesmo sendo uma criança no ensino médio, ele era considerado por muitos como um prodígio e gênio. Mais tarde, é revelado que Howard Stark, mesmo sendo uma boa pessoa, quando é a vítima da fraqueza dos Starks, o álcool, se tornava um alcoólatra desprezível tanto verbalmente quanto abusivo com sua esposa e filho. Foi Howard quem forçou Tony a beber sua primeira bebida alcoólica. Howard tentou ensinar a Tony muitas lições, tais como os custos de fazer a guerra e que ele deve sempre limpar suas próprias mãos. Educação. Juntou-se então ao programa de graduação no MIT com 15 anos de idade, onde se formou em Física e Engenharia Elétrica. Tal grade dupla de horários foi fácil para ele, e este fato prova sua genialidade ainda na adolescência, uma vez que tais matérias são extremamente difíceis. Por fim, ele recebeu graus de mestre em ambos os campos de estudo. Como um jovem estudante de intelecto genial, Tony Stark conheceu outra mente brilhante, Bruce Banner, pelo Dr. Derenick Zadian na conferência Pensamentos Avançados, Forward Thought Conference, na Universidade de Oxford. Isso levaria a uma longa vida de rivalidade científica entre os dois. Pouco tempo depois, Tony matriculou-se na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde conheceu Cassandra Gillespie. Durante seu primeiro encontro com Cassandra, Tony a protegeu de um grupo de agentes Hydra que estavam atrás da mãe de Cassandra, uma traficante de armas e rival de negócios de Howard Stark. Na sequência deste incidente, Howard trouxe Tony de volta à América e, forçadamente, ele terminou o relacionamento com Cassandra, que mal havia começado. Depois disso, Meredith McCall, filha de Creighton McCall, maior rival de Howard no negócios, se apaixonou por Tony. No entanto, seus pais os proibiram de se virem. Tony derivou em seus anos 20 e se tornou ocioso, rico, indolente sem raízes, perambulando ao redor do mundo como um jet-set aventureiro de playboy. Morte de Howard e Maria Stark. Quando ele tinha 21 anos, os pais de Tony foram mortos em um acidente de carro e ele herdou os negócios de seu pai, as indústrias Stark, Stark Industries. Dentro de alguns anos, ele transformou a empresa em um complexo da indústria multibilionária cujos contratos-chefe eram para armamento avançado e munições para o governo dos Estados Unidos. Tony também comprou a empresa que construiu o carro que seus pais estavam dirigindo quando perderam suas vidas e a de falhas corrigidas em projetos de veículos da empresa, incluindo aqueles que envolviam sistemas de freios. O nascimento do Homem de Ferro. Na versão original, durante a Guerra do Vietnã, o inventor e empresário Tony Stark foi vítima de uma explosão de granada. Stark sobreviveu à explosão, mas estilhaços do explosivo se alojaram próximo ao seu coração, ameaçando sua vida. Ele foi capturado e levado até o líder Wanshu. Restavam apenas alguns dias de vida para o americano, e Wanshu forçou a criar uma poderosa arma. Tony não criou uma arma e sim algo que o mantivesse vivo e permitisse derrotar os captores. Preso com ele estava outro gênio, o professor Oinsen. Stark revelou seu plano ao professor e Oinsen o ajudou. Quando os homens de Wanshu se aproximaram, o velho professor pegou uma metralhadora, mas acabou sendo fuzilado, mas garantiu tempo suficiente para que Stark se recuperasse e se acostumasse a usar a armadura criada. O Homem de Ferro enfrentou os soldados e os derrotou. Sua armadura resistia aos disparos contra ele. Wanshu tentou fugir e o Homem de Ferro incendiou o galpão de munições, fazendo com que a explosão o matasse. Os prisioneiros foram libertados. Desde então Stark desenvolveu novas versões de sua armadura e adotou as cores vermelho e dourado como as padrões da armadura, com algumas pequenas alterações esporádicas como preto, prateado e, mais recentemente, branco. No começo de suas atuações, e para que ninguém desconfiasse, Stark espalhou o boato de que o Homem de Ferro era seu guarda-costas. Nas aventuras dos anos 70 e 80, era comum heróis, vilões e coadjuvantes do universo Marvel se referirem ao Homem de Ferro como o lacaio de armadura. Apenas seu motorista, Harry Rap Hogan, e sua secretária, Virginia Pepper Potts, sabiam da identidade secreta de Stark.
Ainda na versão original, Tony Stark colaborava com as Forças Armadas Americanas, desenvolvendo armas e máquinas com o objetivo de usá-las na Guerra Fria. Seus inimigos frequentes eram os comunistas, russos, asiáticos ou latino-americanos, pessoas que defendiam o comunismo-socialismo. Enfrentavam o Homem de Ferro rivais tecnológicos como o Dínamo Vermelho, ou Escarlate, e o primeiro Homem de Titânio. Ou espiões especiais como a Viúva Negra e o Espião Mass. Alcoolismo. Stark foi levado à falência por um rival chamado Obadiah Stane, criador da armadura do Monge de Ferro, que o levou a agredir Pepper Potts, várias prisões, um colapso emocional e problemas com alcoolismo. Ele teve de abandonar a identidade do Homem de Ferro, transferido-a para um de seus empregados, o ex-militar James Rhodes. O segundo Homem de Ferro agia sob as instruções de Tony Stark e participou de momentos decisivos da cronologia do universo Marvel, como, por exemplo, as Guerras Secretas. Stark recuperou-se financeiramente criando uma nova companhia, a Circuits Machines. Enquanto se reerguia, Rhodes continuou no controle do traje. Com o tempo Rhodes foi se tornando cada vez mais agressivo, beirando a loucura. O motivo disso era o traje estar calibrado para funcionar em conjunto com a mente de Tony Stark. Depois de salvar Rhodes e derrotar Stane, Tony decidiu se dedicar a destruir todos os trajes de combate baseados no seu, por serem perigosos demais. Essa perseguição aos vilões cibernéticos teve uma conclusão trágica quando Stark, ao lado da Viúva Negra e de um novo Dínamo Escarlate, o militar russo Valentin Satalov, enfrentaram o ensandecido Homem de Titânio. Original, Boris Buski. Buski, indignado com a Rússia, fugiu de uma base militar e tentou matar Tony Stark durante a cerimônia de inauguração de uma fábrica da Stark em solo russo. Após enfrentar o Homem de Ferro, Viúva Negra e Dínamo Escarlate, o Homem de Titânio fugiu, não sem antes quebrar a perna do Dínamo. Sensibilizado, Stark assumiu a armadura do herói russo e saiu no encalço do perturbado Homem de Titânio. A batalha teve um fim trágico no antigo campo espacial de Baikonur, sede do programa espacial russo. Controlando a armadura à distância, Satalov acionou o canhão de fusão e, literalmente, arrasou o Homem de Titânio, e, por tabela, metade das instalações. Buski morreu dentro da armadura que, ironicamente, se tornara seu corpo com o decorrer dos anos, visto que não podia mais se separar dela devido aos procedimentos usados para a montagem desta. A esse choque psicológico, se seguiu outro físico, o uso constante do traje do Homem de Ferro estava destruindo o sistema nervoso de Tony Stark. Enfraquecido e, mais tarde, paraplégico após ser baleado por uma ensandecida ex-amante, Stark não podia mais lutar em pessoa e teve que desenvolver uma versão do traje do Homem de Ferro controlável à distância. Quando essa versão provou não ser suficiente ante uma ameaça em particular, Stark produziu uma nova armadura, mais poderosa que veio a ser chamada de máquina de combate. Essa foi mais eficiente contra seus inimigos, mas tinha os mesmos efeitos que sua armadura antiga sobre sua saúde. Muito tempo depois, Stark recobrou a mobilidade das pernas após, literalmente, exigir o uso em si mesmo de um revolucionário biochip. Stark decidiu fingir sua morte enquanto se recuperava. Rhodes, que não foi avisado sobre esse plano, assumiu o comando das empresas Stark e da máquina de combate. Quando Stark reapareceu curado, Rhodes ficou furioso por ele ter enganado a ele e a outros amigos e partiu, levando consigo a máquina de combate. Rhodes passou a atuar esporadicamente usando o traje do máquina de combate. A minissérie War Machine, lançada em 2004 pelo selo Marvel Max, mostrou Rhodes no comando de um esquadrão formado por várias máquinas de combate a serviço da SHIEL de Tony Stark, que havia brigado com Rhodes. É mostrado furioso e confuso pelo fato dessa agência governamental ter conseguido acesso à sua tecnologia robótica. Extremis, considerado por muitos um dos melhores arcos do Homem de Ferro. O Extremis teve a excelente dupla Warren Ellis e Adi Granov, no roteiro e nas ilustrações, respectivamente. Extremis é o nome de uma tecnologia desenvolvida no laboratório Futurefar, pela qual a doutora Maya Hansen, amiga de longa data de Tony Stark, é responsável. O Extremis é um composto líquido, bioeletrônico, que
promessa de uma espécie de soro do supersoldado, com apenas uma única injeção. Após injetado na parte do cérebro que possui a planta de todo o corpo da cobaia, ele consegue reescrever o corpo da mesma, de maneira que tenha seus sentidos e habilidades aumentadas. O problema se dá pois o Extremis é supostamente roubado pelo diretor de projetos da Futurefa, Aldrich Killian, o qual veio a se suicidar logo após o ocorrido, deixando um e-mail com sua confissão, e vendido para terroristas do mercado negro da tecnologia. Maya Hansen então, desesperada, contata Tony Stark, pedindo ajuda para encontrar e interceptar o tal terrorista antes que ele faça uso da tecnologia. O que Stark não sabe é que, enquanto toda a situação é desenrolada, o Extremis já fora usado em um terrorista, chamado Malen. Ele adquiriu habilidades sobre-humanas, como atirar fogo pelas mãos, se curar rapidamente e super velocidade, e as usa para matar todos os funcionários dentro de uma divisão do FBI, em Houston, após sobreviver ao período de instalação do Extremis. Ao tomar ciência do ocorrido, Tony veste a armadura do Homem de Ferro, rastreia a assinatura de calor que emana de Malen e o intercepta na rodovia principal, dentro de uma van em movimento. O Homem de Ferro, então, trava uma batalha violenta com o vilão, mas leva a pior, tendo quase sido morto. Gravemente ferido, o Vingador Blindado é levado para a sede da Futurefa, onde, após revelar a, até então secreta, identidade do Homem de Ferro, pede à doutora Hansen que injete nele uma dose modificada do Extremis, sendo essa a única maneira de salvá-lo da morte. Após um dia dentro de um casulo, onde o Extremis reescreve o corpo de Stark, ele finalmente desperta. Com sua versão modificada da tecnologia, o bilionário consegue armazenar a camada interna da armadura nos orifícios de seus ossos e passa a poder controlar, não só sua armadura, mas todos os tipos de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e até satélites. O maiúsculo. Homem de Ferro então, curado e com sua nova armadura, mas agiu graças à integração com o Extremis, vai atrás de Malen. O herói leva a melhor dessa vez, e, durante a batalha, acaba por não ter outra opção senão matar o terrorista descontrolado. No desfecho do arco, Tony Stark, agora com acesso mental a diversas redes de computadores, descobre que Maya Hansen, na verdade, havia ajudado Killian a roubar o Extremis. Ela e Killian haviam dado o Extremis para um grupo terrorista para que ele fizesse uma demonstração ao vivo, uma vez que o governo havia cortado o financiamento do experimento. Maya, antes de ser presa, diz que tudo teria dado certo, se ela não tivesse se importado com o homem dentro da guerra civil e o que contra o mundo quando os novos guerreiros atacam um grupo de super-vilões em seu programa de TV. Após a luta, um dos vilões se detona e destrói a metade de um bairro de classe média nos Estados Unidos. O medo de seres poderosos faz com que o governo americano crie uma lei obrigando o registro de cidadãos com superpoderes. Isso dá início à saga Guerra Civil, que coloca em lados opostos os antes aliados, Capitão América, pela liberdade dos cidadãos de seu país, e Homem de Ferro, trabalhando para o governo e apoiando o registro. O fim da saga mostra a suposta vitória do grupo liderado pelo Homem de Ferro, com a subsequente prisão e morte do Capitão América. Tony ficara sabendo que o governo iria aprovar o ato de registro de super-humanos, o que iria forçar todos os seres com superpoderes a se revelarem publicamente. No início, Tony discorda, mas depois muda de ideia, pois vê nisso a oportunidade para conseguir os ideais que ele tinha proposto para o Illuminati. Ele tenta convencer os membros a apoiarem o ato dizendo que a intervenção deles poderia prevenir maiores restrições aos super-heróis. Todos discordam com exceção de Lee. Durante a saga, Tony ajuda Peter Parker e sua família. Peter passa a considerar Tony como um mentor, se tornando seu assistente e aceitando uma armadura que Tony desenvolveu para ele, a armadura Aranha de Ferro. Ele também convence Peter a revelar sua identidade secreta para o mundo. No entanto, Peter começa a suspeitar de que ele próprio esteja sendo manipulado por Tony. Confirma suas suspeitas ao ver uma prisão para super-humanos na zona negativa construída por Tony e Lee.
Peter tenta fugir da Torre Stark junto com sua tia May Parker e Mary Jane Watson, mas é atacado por Tony e os dois se enfrentam. Entretanto, como Tony tinha o controle da armadura que Peter estava usando, ele é facilmente derrotado por Tony. O Homem-Aranha escapa da batalha com a ajuda do Justiceiro Juridson. Após isso passa a ser considerado por Tony e o time que apoia o Registro como um traidor. Em Planeta Hulk que se segue em Hulk contra o mundo, os Illuminati decidem exilar o Hulk, devido ao gigante Esmeralda representar uma ameaça. Eles contratam o Bruce Banner, alter ego de Hulk, para deter um desastre. Era uma armadilha e o Hulk é mandado para o espaço. Era para ele aterrar num planeta sem vida, entretanto, cai em um mundo habitado onde se torna imperador. Quando a nave que trouxe Hulk explode, matando quase todos os habitantes daquele planeta, ele volta para cá em busca de vingança. O primeiro a enfrentar o Hulk, Tony usando a armadura Hulkbuster, é derrotado. Os outros heróis aparecerem para parar o Hulk. Na conclusão da saga, a luta contra o Hulk é decidida em um combate contra a Sentinela invasão secreta. Apesar de estar à frente da mais poderosa potência militar dos Estados Unidos, o Homem de Ferro e as equipes sob seu comando foram incapazes de evitarem a devastação causada pelos Skrulls, que se infiltraram entre os Vingadores e, por pouco, não dominaram o planeta. Diante de tal falha, Stark e os demais comandantes foram destituídos da SHIELD, a agência bélica foi desativada. E, no seu lugar, foi implantada a HAMMR. No Brasil, esta sigla foi traduzida para MARTELO, uma agência comandada pelo Patriota de Ferro. Mais um herói. Não, pois a verdadeira identidade dele era Norman Osborn. Ele e a última versão dos Thunderbolts até a ocasião, assumiram a identidade heroica de quase todos os Vingadores, clandestinos, devido à lei de registro de super-humanos. Para piorar a situação, o Sentinela, ex-aliado do Homem de Ferro na Guerra Civil, junto com Ares passam a atuar ao lado dos falsos Vingadores, e o Homem de Ferro passou a ser visto como pária, tanto pelos outros heróis quanto pelos cidadãos sem poderes. Sem falar que seu equipamento apresentava falhas que podiam pôr em risco a sua vida, pois, além de não contar mais com a ajuda do vírus Extremis, ficou sem acesso ao seu patrimônio tecnológico, confinado na Torre Stark, sede operacional dos Vingadores Sombrios. Com o poder do Extremis falhando, Tony carregou um vírus para destruir todos os arquivos dos atos de registro, evitando Norman de saber as identidades secretas dos heróis registrados. A única cópia restante desses arquivos estava dentro do cérebro de Tony, e ele tentou deletá-la enquanto tentava arranjar um meio de pegar algumas de suas armaduras de volta, já que todas estavam em posse de Norman. Contudo, ao conseguir uma nova armadura, acabou dando de cara com Namor, então aliado de Asgard. Com Norman caçando como um fugitivo, Tony viajou ao redor do mundo em busca de um jeito para eliminar a cópia de uma vez por todas. Indo tão longe que ele acabou danificando a si mesmo. Ele começou a enfraquecer enquanto Norman oferecia um preço alto pela cabeça do herói. Vendo que estava cada vez mais difícil pilotar a armadura, Tony acabou usando a armadura do Dínamo Escarlate, tendo sido mais tarde encontrado por Pepper Potts. No entanto, os dois foram capturados pela Madame Máscara. Com a ajuda de Pepper, Tony escapou, mas voltou para enfrentar a Madame Máscara. Ele então foi ao Afeganistão, mas antes de chegar ao destino desejado, Tony foi pego de surpresa por militantes. Com a armadura destruída, ela a abandonou e foi a pé até o destino desejado, o local onde anos antes ele conhecera Winston e desenvolvera a primeira armadura do Homem de Ferro. E conseguiu reativar a primeira versão da armadura. Norman, então, resolveu capturar Tony pessoalmente. Debilitado, o Homem de Ferro foi derrotado pelo Patriota de Ferro de uma maneira totalmente selvagem. Pepper Potts, porém, conseguiu divulgar a luta para o mundo todo, fazendo com que a credibilidade de Norman ficasse por um fio e com que Tony ganhasse simpatia pública. Tony entrou em estado vegetativo e ficou sob os cuidados de Donald Blake, alter ego Doutor. Uma mensagem holográfica de Pepper revelou que ela conseguiu um meio de reiniciar a mente de Stark. Enquanto isso, em seu subconsciente,
Tony estava preso em um cenário com obstáculos criados por sua própria mente que o impediam de reagir. O único meio de trazê-lo de volta foi com a ajuda do Doutor Estranho, que obteve sucesso. Entretanto, devido ao reinício que ele fez em sua mente, Tony perdeu a memória dos eventos que ocorreram depois da Guardiões da Galáxia. Peter Quill foi abordado por seu ausente pai, o Rei de Spartax, que lhe disse para ficar longe da Terra. Desde que foi formulada uma regra, que proíbe qualquer um de se aproximar da Terra. Suspeitando do pai, Peter reúne os Guardiões da Galáxia e se dirige à Terra, e acaba descobrindo que o Homem de Ferro interceptou uma enorme nave de guerra Baduon. Os Baduons escapam dos Guardiões e iniciam um massivo ataque a Londres. A invasão é evitada, porém, o Homem de Ferro e os Guardiões são presos por violar a tal regra.